Pessoas, estamos aí, né? Vamos fazer um vídeo então do conteúdo. Vocês vão perceber que é vídeo amador, né? Caseiro mesmo. A gente edita com as ferramentas que a gente sabe editar, filma do jeito que a gente sabe filmar. Aí a gente revê o vídeo, acha os erros, a maquiagem que ficou sem fazer, os vícios de linguagem que a gente tem, mas a gente coloca um filtro, finge que tá na sala de aula, que vocês estão aí do outro lado, vai lembrando da carinha de vocês. E aí vai deixando sair. Espero que saia de uma forma clara, que vocês entendam, né? Esse é o principal objetivo. E vão desculpando aí os erros, porque olha, a vida de blogueira e de blogueiro não é fácil. A cada dia mais eu tô admirando essas pessoas que ficam aí colocando a cara na tela, editando o vídeo. Não é fácil não. Mas vamos lá então. Nessa última quinzena eu pedi que vocês fizessem um glossário e eu passei para vocês alguns conceitos para vocês colocarem, né, os significados. Então foi trabalho como princípio educativo, politecnia, materialismo histórico dialético, escola unitária e formação omnilateral e teoria do capital humano. 6 conceitos, né, que são base da nossa disciplina e que é muito importante que vocês entendam. Bom, eu vou explicar individualmente para que vocês compreendam um pouco mais do que vocês já me escreveram na atividade. Com relação à atividade, eu gostei muito do resultado. Só teve umas variações de nota, de décimo, e aí vocês vão perceber nas notas que eu postei na plataforma, é que às vezes naquele conceito que você colocou, falta aquela palavra-chave. Então é essa explicação com essas palavras-chave que eu vou tentar fazer com vocês, dar uma clareada no que vocês escreveram. Então por isso que eu pedi primeiro para que vocês fizessem o glossário, para eu explicar depois, porque eu já vou no ponto que vocês tiveram as dificuldades. Para começar, o primeiro termo que eu pedi para vocês é o trabalho como princípio educativo. A gente já até tinha começado a falar um pouco sobre ele no artigo do Dermeval Saviani, que a gente tinha estudado na quinzena anterior. E aí eu volto com ele porque é um conceito que a gente não pode perder de vista, principalmente para aquelas pessoas que pretendem ser professores e querem seguir essa linha dentro da sua sala de aula. Trabalho como princípio educativo é um conceito gramsciano e ele tem embasamento nas teorias de Marx, do materialismo histórico dialético. Qual é a concepção? O que busca as pessoas, os professores, os educadores que têm o trabalho como princípio educativo? Eles partem do ponto que prática e teoria e prática, não andam separadas, elas só andam juntas. Então, a gente só aprende à medida que a gente pratica. E à medida que a gente pratica, a gente vai criando teorias, conhecimento, e isso é dialético, isso é constante. Então, podemos dizer que é a materialidade que determina a forma como iremos educar as pessoas. O que é essa materialidade? É realidade. Então, é a realidade que a gente vive que determina como vai ser essa forma de educação. É importante a gente lembrar que, quando esse conceito foi criado por Gramsci, lá na Itália, a gente tinha duas classes sociais. A gente tinha os dominantes, a classe dominante, os empregadores e os trabalhadores. Hoje a gente já tem um leque maior, né, de classes sociais. Então é importante também a gente pensar sempre fazendo esse link histórico. Por que é importante a gente fazer esse link histórico? Porque se antigamente a gente tinha a classe dos trabalhadores e a classe dos empregadores, a classe dominante, a gente tinha 2 tipos de educação, que a gente já conversou no artigo passado, né? A educação dualista, aquela de mão de obra, de formação de mão de obra para os trabalhadores, e aquela de formação intelectual para a classe dominante. Só que atualmente a gente tem N formações. Então a gente tem, por exemplo, classe de empreendedores. Que tipo de formação esses empreendedores precisam? A classe de consumidor, a classe dos intelectuais, dos profissionais autônomos. Então o trabalho ele tem hoje vários ramos
para a gente analisar e pensar que não existia lá quando Gramsci pensou nesse conceito. Então, se eu falei aqui que a materialidade que determina a forma como a gente vai educar as pessoas, então essa realidade ela está demandando hoje para a escola uma formação de um leque muito mais ampliado. Por conta desses trabalhadores que hoje, né, têm uma variação muito maior do que antigamente, como eram os intelectuais e os trabalhadores de fábrica. E se eu disse aqui que é a materialidade que determina a forma como a gente vai educar as pessoas, a gente pensa hoje em dia no leque de profissões que a gente tem. Então, como a escola vai atender esse leque de profissões que a gente tem, como eu já citei? Porque antigamente a gente tinha, né, como também já disse, os intelectuais e os trabalhadores de fábrica. Lembrando que o Gramsci ele faz esse estudo a partir da Revolução Industrial. Então, é o que eles tinham de matéria para estudar, eram os trabalhadores de fábricas. E aqui no Brasil, a gente tem o estudo da Cássia Coenzer, que ela ficou 5 anos numa fábrica, se eu não me engano, de calçado, em São Paulo, para fazer esse estudo de como dar a educação do trabalhador. É uma das pesquisas mais importantes que a gente tem na área aqui no Brasil. Então é importante a gente analisar a sociedade para a gente ver que tipo de ensino ela precisa, que tipo de educação tem se oferecido, né? Já que é essa demanda aí. Só que aí a gente para num ponto chave aí da nossa disciplina. A gente está numa sociedade capitalista. E aí, que tipo de educação demanda essa sociedade capitalista? Sendo que a gente está num regime de acumulação flexível. O que seria esse regime de acumulação flexível? Para a gente pensar no regime de acumulação flexível, a gente vai e faz uma busca histórica ou uma busca sociológica, né? Quem estuda muito isso é o curso de administração, sobre os regimes taylorista, fordista e toyotista. Então, o taylorismo e o fordismo, na época, né, da industrialização, eles pensavam assim: se cada um exercer uma função, no final da carreira, a gente vai ter muito mais produtos. Então, eles pensavam em acumular produtos para fornecer para a sociedade. O toyotismo ele já vem com outra proposta. Um trabalhador ele é flexível, então ele faz diversas atividades num setor de produção. E aí ele não acumula, ele preza pela qualidade do produto. É lógico que se a gente pensar em termos de qualidade hoje dentro do capitalismo, há controvérsias porque um produto dentro do capitalismo ele é feito para durar pouco para a gente consumir mais. Mas dentro da linha de montagem do toyotismo, ele pensa dentro da demanda da sociedade de consumo. Então, se eu tenho 10 pedidos de carro, eu só vou fabricar os 10. Eles não têm carro em estoque para fornecer quando a demanda chegar. Uma questão clara aí nessa pandemia foi a produção de álcool, né? Quando todo mundo procurou álcool, a gente ficou uns dias, meses, sem conseguir comprar o álcool 70, o álcool em gel, porque a gente precisou esperar produzir para depois eles mandarem para venda. É um sinal que eles não tinham estoque desse produto, né? Então, hoje, o fabricante ele não tem esse estoque em quantidade tão grande que possa fornecer uma demanda aí urgente. Então, a fábrica hoje, né, nesse regime do toyotismo, ela só faz a medida que a população procura. Isso faz com que o detentor do bem, né, o dono da fábrica, o dono da indústria, ele tenha muito menos prejuízo do que ele tinha antigamente no taylorismo, fordismo. Professora, só louca, você fugiu do assunto, era trabalho como princípio educativo. Então, eu fiz esse rodeio todo para poder dar mais embasamento para vocês. Seria realmente um assunto que a gente conversaria muito tempo na sala de aula, porque eu sei que vão vindo muitas dúvidas, muitas curiosidades, né? E aí esse rodeio todo para falar sobre essa fábrica, sobre essa demanda, é porque o nosso público
É esse consumidor, o nosso público da escola. É essa pessoa que vai trabalhar na fábrica. O nosso público é essa pessoa que está aí desempregada na pandemia. Então, que tipo de ensino eu forneço para essa pessoa dentro desse regime de acumulação flexível, dentro desse regime do capitalismo? O que eu posso oferecer enquanto professora de português? Inclusive, até uma aluna no fórum colocou essa questão, né? Como que eu posso, enquanto professora, mudar esse cenário? O que eu posso fazer na sala de aula para ajudar a mudar esse cenário, né? E aí é você seguir, se você acredita que essa linha do trabalho como princípio educativo é o que você acredita e é o que você acha que pode mudar a sua realidade, fazer com que ela seja não justa, mas menos injusta e mais igualitária, você usa essa linha. Agora, se você achar que outra linha te atende mais, segue e parte para outra linha. Que linhas são essas? Aqui, e a maioria dos projetos educacionais que eu conheço, eles seguem a linha do materialismo histórico dialético, porque é o que a gente acredita que dentro de uma sociedade capitalista com ideologia hegemônica é o que pode formar um pensamento crítico, uma visão de possibilidade de mudança de vida nessa luta de classes do trabalhador e da classe dominante. Existem outros? Existem, mas eles não seguem nessa linha. Da mesma forma que lá na história da educação vocês estudam a tecnicista, a tradicional, a pedagogia nova, né? Hoje a gente tem essa linha aí do trabalho como princípio educativo. O trabalho como princípio educativo é a relação da teoria e da prática. E o indivíduo ele aprende à medida que ele vai praticando, né, nessa relação de praxis, nessa relação dialética de aprender, desaprender e aprender de novo. E a partir daí ele reconhece esse meio aonde ele está inserido e há a possibilidade de mudança nesse meio. Por isso que a gente fala, o indivíduo, só o ser humano tem a capacidade de aprender, diferente, né, dos outros animais, e ele interfere na natureza, quer dizer, ele interfere na sociedade, ele enxerga o materialismo, ele enxerga a sociedade, ele interfere nessa natureza para isso ser modificado para ser melhor para você e para os outros. E aí, numa sociedade capitalista, qual é a ideia hegemônica? A gente trabalhar em função da melhoria de vida do outro, da classe dominante. E a minha vida? Então, quando eu tenho um aluno crítico que percebe essa dominação, essa relação numa sociedade capitalista dividida em classes sociais, eu consigo fazer com que ele procure mudar pelo menos a sua vida. Já é um grande passo. Se ele não conseguir mudar a sociedade, mudar o seu meio no geral. Por exemplo, se na escola eu aprendi como eu construo uma fossa e eu chamo a comunidade para fazer isso, de forma que eu não jogue mais lixo no rio, eu não estou contribuindo com o meio ambiente e eu não estou aplicando lá fora o que eu estou aprendendo na escola. Isso é uma forma, né, de eu usar o trabalho e aprender através do trabalho. Então, no geral, seria esse o princípio, né, do trabalho. Quais pessoas que tiveram menos pontos nessa questão? Aquelas que esqueceram de colocar que o homem ele interfere na natureza, ele interfere no meio, tá? Então a gente não pode esquecer disso. De quando a gente falar sobre o trabalho como princípio educativo, sempre pensar que é o homem interferindo na natureza, interferindo no seu meio para modificar a natureza e para se modificar. De vez em quando eu dou umas olhadinhas aqui, é porque eu tô com um caderno e computador, tenho que fazer minhas colas também, tá? Porque toda hora eu tenho que parar o vídeo, retomar pensamento. Então, por isso que toda hora eu dou uma olhadinha, que eu tô aqui no lugar onde eu estudo, aqui na minha casa, tá? Então, nesse primeiro conceito é isso. Agora a gente parte pro segundo conceito. Gente, eu resolvi fazer o materialismo histórico dialético através desse esquema para vocês irem acompanhando as ideias. São muitas ideias, eu tenho medo disso ficar muito misturado na cabeça de vocês.
Aí eu vou postar depois esse arquivo na plataforma também. Os outros vídeos eu fiz diferente. Eu só fiz falado, comentado, né, sobre os conceitos. Mas esse eu acho legal a gente retomar dessa forma. Então vamos lá. O que é o materialismo histórico dialético? É um método científico e político desenvolvido por Karl Marx e Friedrich Engels. Eles são contemporâneos, né, e eram amigos e desenvolveram esse método para analisar a sociedade e suas relações. Por que método científico e político? É científico porque ele faz o estudo, o levantamento de hipóteses, a testagem, a comprovação, então ele segue o rigor de um método científico, mas também é político, porque ele assume um posicionamento, uma ideologia. Ele não é neutro. Então, ele vem na sociedade para falar dessas relações, dessas questões que acontecem, mas ele toma um posicionamento. Bom, professor, e o que isso tem a ver com a educação, né? É um método para a educação? Não. Marx não tinha a intenção de estudar sobre educação, mas como você estuda a sociedade e as suas relações se você não estuda educação, né? A escola está dentro dessa sociedade. Então, acaba que a partir dessas relações sociais que vão determinar lá na escola o que a gente vai estudar, o que a gente vai ensinar. Então vamos começar pelos termos. Materialismo. Por quê? Marx e Engels, eles vão contra ao idealismo de Hegel. São nomes parecidos, né? Hegel foi professor de Marx e ele falava que o primado é a ideia. Então a gente tem a ideia e depois a gente age a partir dessa ideia. Marx já é o contrário. Existe a matéria, existe o concreto. A minha necessidade concreta de comer, ela me faz o quê? Procurar comida. Então, a minha ideia para conseguir a comida, ela vem a partir de uma situação prática. Então, todas as ações do ser humano, elas vêm da matéria, da realidade. É um método histórico porque os fatos, as mudanças, as relações que acontecem na sociedade, elas, elas são históricas, né? A gente estuda o que os nossos antepassados fizeram, a gente espera deixar coisas para os nossos sucessores, né? Então, os fatos que interferem nessa materialidade, as relações que aconteciam antigamente acontecem hoje. Então, dependendo da sociedade, da cultura. Então, por isso que o materialismo é histórico. E ele é dialético por conta desse movimento, dessa contradição. Então, essas relações entre as pessoas na sociedade, elas não são pacíficas, né? A gente pensa de forma diferente. Então, isso é uma contradição. Culturas são diferentes. Então, são contradições. Eu mesma entro em contradição com minhas atitudes de hoje e de ontem. Então, a gente vai pensar nesse método de Karl Marx, materialismo histórico dialético, porque ele pensa na materialidade, na realidade, nessas transformações que acontecem na realidade através da ação do homem na natureza, nas relações com o outro, num movimento, né, de contradição. Então, a gente vai aprendendo, desaprendendo, reaprendendo. Então, isso é um movimento dialético. Bom, a realidade é construída pelos homens através do trabalho, né, na relação com a natureza. Isso a gente já conversou também no artigo anterior e tem um conceito específico, né, sobre o trabalho como princípio educativo. Então, Marx acredita que o ser humano, ele só existe, ele só se constitui, ele só se forma, ele só é inteiro a partir do trabalho. E aí, se o trabalho é para sua relação com o outro, para sua satisfazer sua necessidade as suas necessidades básicas, ou para satisfazer um prazer, eu trabalho porque eu gosto,
ou eu trabalho porque eu preciso para colocar comida em casa, ou eu trabalho porque eu gosto de estar num ambiente de trabalho. Então, são relações que são construídas e a partir daí o homem vai se constituindo. E é somente a partir do trabalho que o homem tem a capacidade de transformar essa realidade. Como assim? Através da luta de classe. Marx, Marx nasceu em 1818, né? Então ele começa a estudar aí por volta de 1830 e alguma coisa, né? Na sua juventude, início da idade adulta. Então ele enxerga que a sociedade tem duas classes: a burguesia, que é a classe dominante, e o proletariado. Não vamos pensar a burguesia somente como os ricos, mas burguesia como aquelas pessoas que detêm os meios de produção e essas que vão dar emprego ao proletariado. E aí, qual é a ideia, então, do materialismo histórico dialético, quando ele analisa essa sociedade dividida em classes e ele diz que existe essa possibilidade de luta entre burguesia e proletariado? Então, a gente está falando de um sistema capitalista, porque somente no sistema capitalista a gente vai ter essa divisão de burguesia e proletariado. Então, a gente tem no sistema capitalista uma propriedade privada, que são os meios de produção. Quem detém os meios de produção? Quem dá o emprego, né, nessa sociedade capitalista? Então, é um grupo pequenininho, concordam? Né? A gente sabe que isso é verdade. Então, a gente chama isso de hegemonia econômica. Então, são poucas pessoas que dominam esses meios de produção. Mas, ao mesmo tempo, a gente tem uma hegemonia política. Essa hegemonia política são as ideias. Então, se a minoria, né, a burguesia que é a minoria, que detém os meios de produção, que é a classe dominante dessa sociedade dividida em classes, da mesma forma que ela detém essa hegemonia econômica, ela também detém as ideias. Então, vamos pensar na educação. Se é essa classe que constrói as políticas educacionais vão favorecer a eles. Se essa classe que constrói as políticas econômicas vai favorecer a eles. Se é essa classe que constrói e escreve sobre o direito dos trabalhadores, vai favorecer a eles. Então, essa questão a gente tem que ficar muito certa, muito ligada, porque sempre vai ter uma classe sobressaindo, se privilegiando dessa ideologia, dessa hegemonia política. E aí, então, quem detém esses meios de produção, né, que são os que compõem, né, a classe dominante, a burguesia, eles usam da exploração da força de trabalho desse proletariado, que é o que Marx chama de mais-valia, né? Um conceito que a gente aprendeu também, né, a partir de Marx. O que é isso? Por exemplo, eu trabalho 8 horas por dia para produzir um produto. Mas aí meu chefe, meu patrão, pede para eu trabalhar mais 2 horas para eu continuar produzindo. Essas 2 horas a mais, se eu não receber por ela como hora extra, é a mais-valia. É o que sobra do que eu estou produzindo, que eu deveria estar produzindo, que eu sou pago para isso. Então, essa exploração da força de trabalho, ela gera um acúmulo do capital. Acúmulo de capital para quem? Para a burguesia. Porque o proletariado, ele raramente ele vai ter participação nos lucros da empresa. Então, quanto mais o proletariado trabalhar e mais se produzir e mais vender,
porque quem acaba comprando, na verdade, também é esse proletariado, né? Mas vai gerando acúmulo de capital à burguesia. E aí vem a ideia também do materialismo histórico dialético, dessa questão da exploração, nessa frase azulzinha que está aí no slide. O capitalismo traz em si a semente de sua própria destruição. Não tem quando você bate no cachorro, bate, 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 uma hora ele vai te avançar? É a mesma coisa, é uma comparação horrorosa. Mesma coisa com o trabalhador. Você explora, 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 até um dia ele cair na real e falou: Poxa, eu estou sendo explorado. E aí o que a gente chama de consciência de classe é entender a qual classe social que eu faço parte, né? Quem está me explorando e se eu posso mudar isso. Então, o capitalismo, ele massacra tanto o trabalhador que nessa quantidade, né, do massacre, da exploração, que pode abrir a cabeça do trabalhador para detonar, para ir contra esse capitalismo. Que aí seria, lá no finalzinho à direita do slide, a revolução do proletariado, a tomada do poder político. E aí eu volto lá na luta de classes, do lado esquerdo, quando eu coloco assim, né, a luta de classes para quê? Para a construção de um mundo melhor. Por que esse mundo melhor? Olha nesse triângulo aí. Na sociedade capitalista, eu tenho uma superestrutura pequenininha, né, que é onde tem a hegemonia política, a hegemonia econômica, mas quem sustenta toda essa superestrutura aí é a infraestrutura, que é o proletariado. Então a gente tem um grupo pequenininho de burguesia lá na superestrutura e um grupo grande de proletariado, né, de classe dominada, que fica dentro dessa infraestrutura, porque quem segura esse acúmulo de capital, quem trabalha para o burguês ter lazer, viagem no exterior, né? É o proletariado, é o trabalhador, é a mão de obra dele, né? Então, Marx diz que é possível, dentro dessa sociedade capitalista, uma tomada de consciência de classe por parte do proletariado para ele conseguir lutar para chegar também a pertencer a essa superestrutura. Aí aqui eu quero lembrar vocês que não está no slide, mas que eu acho interessante falar sobre a questão dos sindicatos, né, quando os trabalhadores se organizam em sindicatos para lutar pelos seus direitos, né? Isso aí é uma tomada de poder, é uma revolução do proletariado que muitas vezes é mal vista porque ao longo da história essa hegemonia política de ideia, a superestrutura também criou isso para a gente pensar mal, né? Pensar que são à toa, que não querem trabalhar. E aí tem alguns artigos também que falam sobre essa dissolução dos sindicatos, quer dizer, essa crise dos sindicatos. As pessoas não querem mais se filiar, primeiro, né? Não querem mais se filiar nos sindicatos porque já não acreditam mais no trabalho que essas pessoas realizam em defesa dos seus direitos e também porque hoje, como a gente tem uma precarização do trabalho, a gente tem tanta, como eu vou dizer, não são modalidades de trabalho, espécies de trabalho diferentes, que fica difícil juntar um grupo único. Por exemplo, eu tenho sindicato, né, de professor, eu tenho sindicato de médico, eu tenho dessas profissões mais clássicas, né? Mas hoje, vamos lá, eu tenho vários outros profissionais. Eu tenho um coach, eu tenho um empreendedor, eu tenho aquele, né, aquele empreendedor que é doceira, mas eu tenho aquele que, né, que é do ramo da comida, mas eu tenho aquele que é da moda, né, que está em alta, aí eu tenho da maquiagem, aí eu tenho faz tudo. Então essas pessoas, elas não se filiam a sindicato. Para que é isso? Porque o sistema capitalista quer acabar com esses sindicatos, para que essas pessoas percam a força,
de luta pelos seus ideais. E aonde que vem essa consciência de classe? Aonde isso pode ser aprendido e ensinado além das relações dentro das fábricas, das indústrias, das empresas. Lembrando que a gente está falando, né, lá do século, finalzinho do século XIX, a gente está falando no processo de industrialização, então por isso que eu sempre remeto à indústria. Mas é um método que hoje a gente ainda pode usar para analisar essas relações sociais na sociedade e analisar a sociedade pensando de uma forma lógico, mais direcionada ao que a gente tem hoje, a nossa realidade. O problema é que hoje Marx ele é mal visto por muitas pessoas, porque quem veio estudando Marx depois, muitas vezes destoou as ideias dele. Mudou o que ele pensava, às vezes até totalmente. Então, quando a gente volta e estuda Marx lá na essência dele, lá no método mesmo, é que a gente entende por que ele pensava, né? Nesse estudo sobre a sociedade e o capitalismo. E aí é o que eu estou falando, né? A crítica ao capitalismo, né? O que acontece, o que pode acontecer quando você estuda sobre o capitalismo. Eu vou lá embaixo agora. Ó. O problema do capitalismo é você, não o sistema. São frases que a gente tem que tomar cuidado, né? Ideia de que todos são iguais perante a lei, né? Olha aquela hegemonia política que é passada, né? Será que a lei é aplicada da mesma forma para o rico e para o pobre? E a religião é o ópio do povo. Então, muitas justificativas para esse determinismo que a gente vive é jogada na religião. A gente volta lá na Idade Média quando fala, aconteceu porque Deus quis, né? Então, se eu hoje sou pobre, é porque é culpa minha e não do sistema capitalista que tem uma ideologia que faz isso acontecer e que eu não perceba, que eu não lute. Então, voltando ali em cima, né, no balãozinho, o capitalismo ele leva o homem à alienação, então o homem não percebe essa situação de dominação. O produto, o que a gente produz, né, a mão de obra vira coisa, então o trabalhador, ele não é mais uma pessoa, ele é o quanto ele produz. Então, ele vai passar por um processo de contratação. Ele tem que levar o currículo, né, o currículo vitae, é isso mesmo, né? Currículo vitae dele. E aí, será que ele foi despedido e recontratado várias vezes? Quantos anos ele passou naquela empresa? Tudo isso é analisado para ver se aquela pessoa ali ela dá conta de trazer mais renda, né, para aquele local onde ele está trabalhando. E isso faz o quê? Leva à desumanização. São relações mediadas pelo capitalismo. A pessoa não é mais humano, ela não é mais completa. Ela vive para trabalhar. Ela dorme e acorda pensando em trabalhar. Então, isso é uma ideologia do modo de dominação capitalista. E aí, o que que o materialismo histórico dialético, então, influencia, né, na educação? Já que a gente está estudando sobre ele aqui, por que que ele é importante, né? Tá no currículo aí de um curso de letras, mas eu quero dizer para vocês que essa disciplina ela entrou nos cursos de licenciatura há pouco tempo. Alguns cursos nem se organizaram ainda para ter essa disciplina. Então, por quê? A partir do estudo desse método, eu trabalho com vocês e vocês vão trabalhar com os alunos a questão da superação do senso comum, caminhando, né, para uma consciência filosófica e científica. E aí a gente tem esse período de loucura de pandemia aí que a gente está passando, em que as pessoas têm acreditado muito mais no senso comum
e negado a ciência. Para a gente que está dentro da academia estudando, isso é muito triste. Ver que as pessoas acreditam mais no que elas leem nas redes sociais do que nos livros. A gente escreveu um artigo para ser publicado numa revista A1, que é uma revista top. O que é uma revista A1, Kênia? É uma revista muito conceituada dentro daquele assunto que eu estou escrevendo. Quem vai ler para autorizar a publicação? Nomes assim de estudiosos top de linha, né? E eles que vão autorizar a publicação dessa revista. Então eu me debruço em cima de quantos livros, quantos dias, né, para fazer um artigo, para fazer um TCC. Você não vai colocar como referências bibliográficas vozes da minha cabeça, né? A gente vai colocar referência de livro, de livros que foram publicados por editoras conceituadas. Então, a gente faz um TCC, uma dissertação de mestrado, uma tese de doutorado, é lendo muito, lendo muito. E a gente não consegue escrever só baseado no senso comum. Eu não consigo vir dar aula para vocês me baseando no senso comum. Eu leio vários livros para me preparar para dar uma aula. Então, por isso que o materialismo histórico dialético é importante, porque ele mostra que existe essa ideologia burguesa e dominante numa sociedade capitalista e que a gente precisa ultrapassar essa barreira do senso comum e criar essa consciência filosófica e científica de análise de fato, análise de situação, análise de relações sociais. Outra questão para a gente levar para a educação é o trabalho como princípio educativo, é um conceito, né, que vocês também colocaram no glossário e que eu vou mostrar mais para frente um pouquinho mais de detalhe. É eu ter um trabalho, eu usar o trabalho, quer dizer, a minha ação na sociedade, na natureza, e ao mesmo tempo eu me transformar, eu me humanizar, eu me integrar, fazendo bem para mim e bem para aquele lugar. Então, é para isso que serve o trabalho. O trabalho ele não serve para enriquecer outra pessoa, né? O trabalho ele tem que ser um acréscimo para mim, para minha, para eu enquanto ser humano total, completo, omnilateral. E na escola é interessante que a gente faça isso usando a pesquisa como princípio pedagógico, que é um outro conceito que a gente fala muito quando a gente estuda o materialismo de Marx, mas eu não vou entrar em detalhes com vocês agora. Mas a gente entende que a pesquisa dentro da educação, dentro da escola, é uma forma de construção de conhecimento. Então, é eu ir para o campo, eu pesquisar, a gente chama de pesquisa aplicada. Qual é a necessidade? Eu estudar sobre aquilo e tentar modificar aquele meio. Então, é usar a pesquisa dentro da escola. Outra coisa, educar pelo trabalho e não para o trabalho. Quando eu educo para o trabalho, eu estou formando mão de obra para o mercado de trabalho. Quando eu educo pelo trabalho, eu estou falando em formação humana em sua totalidade, o que eu chamo de omnilateralidade, que é um outro conceito também que eu vou trazer para vocês. Então, esse educar pelo trabalho, eu penso no mundo do trabalho. Eu quero um ser humano, um aluno que termine a educação básica ali, que ele seja preparado para várias situações do dia a dia dele e não que ele aprenda só a apertar um parafuso. Voltando lá naquele filme do Charlie Chaplin, né? Tempos Modernos, que ele remete muito também à nossa disciplina. E aí, esse educar pelo trabalho, a gente fala na humanização de todos os homens, e aí eu até sublinhei, todos.
Quando Gramsci fala lá na escola unitária que todos têm direito à mesma educação, uma escola única unitária para todos, eu estou falando do pobre, do proletário, da classe dominada, ao burguês, classe dominante e o rico. Todos têm dentro de deveria ter dentro de uma sociedade que se diz democrática, esse acesso igual à educação, à saúde, né, a todas as possibilidades aí. E aí o conhecimento que a gente aprende na escola e que a gente ensina aos nossos alunos, ele afirma ou nega esse processo de humanização. Então, dependendo do texto que eu trabalho, do livro que eu peço meu aluno para ler, da atividade que eu elaboro para ele fazer, da visita técnica que eu levo ele, né? Ele vai levar esse aluno à humanização ou negar isso. Qual é o maior desafio, então, desse método, né? Escrito por Marx e por Engels? Os movimentos lógicos dialéticos na interpretação da realidade para compreender e transformar. Então, a gente tem muita mudança de ideia. Então, a gente vê hoje, né, esse momento, né, que eu já citei, que a gente tem passado hoje, é uma situação complicada para fazer as pessoas entenderem o que está se passando, compreender e querer transformar, né? Esses últimos asteriscos aí é um desafio para nós, né, enquanto professores dentro da educação. Nós pensarmos em ações mais filosóficas, né, mais científicas, ações mais pensadas. Ah, só vou seguir o livro didático. Abre o livro aí e faz atividade da página 5 até a página 10, pronto e acabou. Será que é suficiente para eu trabalhar toda essa situação que a gente falou aqui sobre o trabalho com o princípio educativo, a pesquisa com o princípio pedagógico, né? Então, são ações mais planejadas, então dá trabalho pensar nesse tipo de atividade. E, infelizmente, muitos dos nossos professores não querem dispensar esse tempo. Querem ser professor, mas não querem assumir essas outras funções que a carreira, né, nos deixa, né, do planejamento, do estudo, da leitura. Ações mais cheias de movimentos lógicos, né, mais atrelada à realidade do aluno, mais ligada a acontecimentos sociais, né, e um agir pedagógico mais relacionado à realidade concreta, é o que eu já falei ali, né. Não adianta eu ficar e vou ver a uva, né? Se o menino em casa mal tem um pão para comer, né? Quando a gente fala no processo de alfabetização. Ou a gente está falando de uma literatura muito rebruscada, de termos que os alunos não entendem, quando a gente poderia começar o gosto dele da leitura, sei lá, por um gibi, por né, um livrinho menor, com algumas imagens, né, que chamem atenção, ou até livros com imagens só para eles poderem escrever histórias. Eu lembro que quando eu fiz magistério a gente tinha algum tipo de atividade nesse sentido. Então tá aí, tá posto. O desafio do materialismo histórico dialético está lançado para vocês, para a turma, para cada um individual. É um conhecimento que agrega valor à sua formação enquanto professor, mas ao mesmo tempo depende de você querer ou não seguir, né, essa linha filosófica, se aproveitar desse método para trabalhar ele dentro da sua sala de aula. Bom, voltando aqui, o que eu vou passar para vocês agora é o conceito de escola unitária. Lógico que vocês responderam de uma forma mais objetiva, né? Mas é legal agora a gente dar uma destrinchada aí nesse conceito para vocês entenderem um pouco mais. Então, o que é a escola unitária? Seria uma escola única que atendesse tanto a filhos dos trabalhadores
quanto da classe dominante. Foi idealizada por Gramsci, ou Gramsci, na Itália no final do século XVIII e início do século XX. Essa ideia de escola unitária, ela não era somente baseada nos filósofos do idealismo, nem totalmente em Marx, né, do materialismo histórico dialético. Ela fica nesse entremeio aí dessas duas filosofias. Mas o que é interessante falar é que ela era uma escola humanista. O que seria então essa escola humanista, né, de um conceito mais amplo? Vai desenvolver os aspectos relacionados às disciplinas das humanidades, como também as disciplinas práticas, técnicas, né? Porque se a gente tinha uma escola clássica, dual, em que o ensino era diferente para a classe dominante e para os trabalhadores, então, o ensino intelectualizado das humanidades para a classe dominante e o ensino técnico, mão de obra, né, para a classe trabalhadora. Aí, nesse processo, então, vem a escola unitária para unir. Então, essas duas educações, o próprio nome diz, né? Unitária, única. E aí, esse processo, a gente pode pensar também, né? Para clarear um pouco mais, é a união da teoria e da prática. Então, todas as pessoas que fossem formadas nessa concepção de escola unitária, elas teriam esse ensino, teoria e prática, né? Os dois, não ficaria aquém para ninguém. Todos teriam as mesmas possibilidades na sociedade italiana naquele período. O que a gente percebe então é que assim como hoje, independente da classe social que a pessoa ocupa, né, seria interessante e é interessante ter o mesmo tipo de educação, o mesmo tipo de formação, justamente para as pessoas terem as mesmas oportunidades. Então, o que se via lá nessa Itália é que as pessoas não tinham as mesmas oportunidades de educação, né? Então, lá na frente isso ia refletir em posições sociais. Ele fala de uma educação intelectual mesmo, de trabalhar a inteligência, de mexer com a personalidade da pessoa. Que se a pessoa não soubesse dar uma solução para aquele problema, pelo menos ela pudesse apresentar soluções, tivesse ideias para aquela situação que tivesse acontecendo ali no seu local de trabalho ou no seu meio de vida, né? Na sua realidade ali. O que a educação só para a prática não permitia, né? Essa capacidade intelectual mais aprimorada, mais avançada. Consequentemente, essa educação desenvolveria a autonomia, né, das pessoas. Eles queriam cidadãos mais críticos e mais autônomos para poder modificar essa realidade, né? E aí a gente faz essa relação com a questão do trabalho dentro do materialismo. Quando eu falei que ele não era totalmente materialista, porque ele faz relação com essa questão do trabalho. Então, o ser humano aprende no processo dele de relação com a natureza, quer dizer, com o seu meio. E aí ele modifica o meio e ele se modifica. Então, tá aí a nossa similaridade, né, entre a escola unitária e a proposta do trabalho como princípio educativo. Essa questão de trabalhar a autonomia é para que as pessoas também superassem a questão do determinismo, de achar que aquela condição social que ela vive é determinada por fatores religiosos, crenças, e aí nunca querer ou achar que nunca vai poder sair daquele lugar onde ela está. E aí vem uma parte interessante. Quem assumiria as despesas da escola? O Estado. Olha como Gramsci vai pensar isso lá na Itália. A educação seria responsabilidade do Estado em termos financeiros, de montagem de estrutura, de treinamento de pessoal, de professor. Então seria uma revolução total na educação. E aí você tira da família a responsabilidade, né, da educação e passa para o Estado. Então o Estado que tem que arcar com todas essas despesas.
Então é uma proposta audaciosa, né, da escola unitária, porque se a gente pensa hoje, já a dificuldade que a gente tem para manter as escolas, né, para o Estado garantir que as escolas tenham qualidade, excelência, garantir salário, formação de professor, estrutura física de qualidade, você imagina lá na Itália do final do século XVIII e início do século XIX. Então ele foi bem audacioso em pensar isso. Até porque ele pensava, as crianças que moram na zona rural, para elas fazerem parte dessa escola unitária, elas têm que dormir na escola. Porque não tem como você ficar transportando a escola. Então eu tenho aula de manhã, de tarde, de noite. Então como essas crianças, né, do interior, elas poderiam também ter esse acesso. Então era uma escola mesmo, com dormitório, para que as crianças, né, os adolescentes ficassem ali. Lembrando que a idade, né, da escola unitária, ela se assemelha, como muitos de vocês colocaram, né, no glossário, se assemelha à nossa educação básica, né, a idade da criança do ensino fundamental ao ensino médio. Porque é nesse período que a gente tem essa preparação para o trabalho, para o ingresso, para a preparação da pessoa, né, do indivíduo, para ir para a sociedade, começar a atuar, começar a intervir, enxergar o que está acontecendo nessa sociedade e poder contribuir, né, para essas melhorias. E muitos textos que a gente encontra falando, né, sobre a escola unitária de Gramsci vai falar que é uma escola criativa e ativa. Ela é criativa porque ela tem que formar ser para pensar. Pessoa que pensa, pessoa que inventa, pessoa que cria. Então, como a gente pensa numa sociedade nova, com mudança, se a gente não tem pessoas inteligentes, criativas, pensando, agindo, né, dando opiniões, soluções, como eu já falei anteriormente. Então, por isso ela é considerada uma escola criativa e ativa. Gramsci chamava essas escolas de centros organizados de cultura. Então é bem, como diz, né, bem audacioso, bem completo, bem pensado. Se você falar assim, Kenny, as escolas integrais de hoje, onde os alunos ficam de manhã à tarde, são baseados na escola unitária? Eu não vou saber responder para vocês, porque eu não conheço o projeto tipo Escola Viva, né? Não conheço o projeto da Escola Viva, não sei qual linha, né, que eles seguem, qual filosofia que eles seguem, mas a gente tem que olhar com cuidado, tem que pegar, né, o PPP da escola, o Projeto Político Pedagógico, dar uma analisada e ver também os conteúdos, né, os objetivos, o que os professores trabalham e o que eles querem devolver para a sociedade, né? Que tipo de indivíduo, de cidadão que eles estão formando e eles querem que esse cidadão atue como, né? Então isso é muito, né, a gente pensar na nossa meta final de formação do aluno e ao mesmo tempo pensar lá no princípio, lá na filosofia, porque de acordo com o que eu vou ensinando ele, que ele vai aprendendo na escola, é o caminho que ele vai trilhando, né, daí para frente. E tem uma fala do Gramsci, né, que ele coloca assim, que estar na escola não é democratizar o ensino. Então, não adianta eu abrir escola para todo mundo entrar e todo mundo estudar. Se eu não tenho um projeto de ensino, uma filosofia de ensino que vá de acordo com os objetivos da classe trabalhadora, os objetivos dessa mudança de cenário, né, dessa possibilidade de mudança do cenário. O que é ensinado nessa escola? Como eu falei anteriormente, né? Eu preciso pensar no que eu ensino de acordo com a meta, com o que eu quero chegar lá na frente. E nessa questão a gente tem que pensar o seguinte: quem elabora os currículos? Quem elaborou a Base Nacional Comum Curricular? Porque quando o projeto de educação ele é pensado pela classe dominante, vocês acham que o projeto vai favorecer a quem? A classe dominante. Então, se a gente não começar a entender e a pensar esses projetos de educação, esses projetos de escola,
que deem possibilidade para essa classe trabalhadora de ascensão a chegar a ser um dominante, como Gramsci falava, né? Ele queria que o trabalhador um dia pudesse também ser o diretor. Não é só o diretor da fábrica, da indústria, da escola, mas o trabalhador tem a direção da sua própria vida. Porque dentro de uma sociedade capitalista, se a gente não acordar para o que está acontecendo, se a gente continuar alienado, a gente sempre vai trabalhar em função de outras pessoas. Se a gente pensar que no nosso horário de lazer, final de semana, aonde eu vou passear? No shopping. Para quê? Comprar. Consumismo. Então, olha como a roda do capitalismo ela gira. Por isso que a gente tem que ficar muito atento a essas questões, porque o capitalismo, ele tem uma ideologia muito sutil. E aí, quando a gente não trabalha isso nas escolas, não mostra isso para os nossos alunos, eles vão ser os futuros alienados. E é engraçado, né? Eu trabalho já há muito tempo, né? E agora, de uns anos para cá, com adolescente, né? E quantas falas dessa eu ouço, porque eles ainda estão formando a personalidade, né? Então eu vejo assim que é o momento mesmo de conversar com eles sobre essas questões. Que ainda, mas você conversa até na disciplina de arte? Converso. Quantas obras eu posso levar para os meus alunos de pintura, de escultura, para discutir essas questões, né? Música. A música é um texto, vocês podem trabalhar um texto, né, na sala de aula que remeta a essas questões. Livros, né, para você trazer essa moral do livro, essa ideia, né? Então a gente vai tentando trabalhar isso aí com os alunos. E para fechar, né, eu vou ler um conceito daqueles que vocês me mandaram, da Lavínia, que ela colocou assim: o teórico Gramsci criou o termo escola unitária como tentativa de estabelecer o ensino igualitário para todas as classes sociais. Desse modo, tanto alunos de classe mais alta e os alunos de classe mais baixa receberiam o mesmo tipo de ensino, desenvolvendo nos mesmos uma condição técnica e intelectual igual. Diante disso, parte da desigualdade e parte da divisão de classes não existiriam mais. Para encerrar o vídeo, eu vou deixar umas reflexões, umas questões para a gente refletir um pouco. Primeiro, se o projeto de escola democrática no Brasil, ele tem a ver com a escola unitária. 2, se você, enquanto professor, professora, acredita que o projeto de escola unitária é um caminho para a gente ter essa verdadeira democratização do ensino, essa possibilidade das classes trabalhadoras um dia também ascenderem a uma classe dominante. E a terceira e última é se é interessante para a classe dominante hoje, né, para as pessoas que a gente vê aí no poder, se é interessante para eles ter esse tipo de escola acontecendo de verdade na prática. E aí a gente finaliza mais o conceito. Espero que vocês estejam entendendo, mas lembrando que a gente vai continuar nossas discussões pelo fórum, tá? E espero que em breve a gente tenha um momento para conversar sobre esses assuntos pessoalmente. Agora a gente vai falar de uma palavra bonitinha chamada omnilateralidade. O que significa omnilateralidade? Muitos de vocês colocaram nas respostas do glossário que significa o contrário de unilateral. Realmente, omnilateral é o contrário de unilateral, mas ainda é uma explicação muito rasa. A gente precisa se aprofundar um pouquinho mais do que quer dizer essa omnilateralidade. Para Manacorda, omnilateralidade é o desenvolvimento total, completo, multilateral em todos os sentidos das faculdades das forças produtivas, das necessidades e da capacidade de sua satisfação. Então, nada mais é do que um homem completo.
Então ele é completo tanto nas forças produtivas, quer dizer, a parte do trabalho, quanto nas forças espirituais, psicológicas, emocionais. Então, que educação eu posso oferecer ao meu aluno em que ele desenvolva todas essas capacidades? Que ao final do ciclo de escolarização dele, ele seja esse ser omnilateral, esse ser completo. E aí eu volto um pouquinho com vocês no vídeo anterior, quando a gente falou da formação integral. Quando eu disse para vocês que eu falo sobre integração curricular. Então, como eu desenvolvo esse homem total, esse ser omnilateral, se dentro da escola eu trabalho com fragmentação de conhecimento, fragmentação de disciplina, então eu não sigo essa linha da integração. Então, quando eu falo nessa formação completa, eu estou falando numa formação única. Então, quais são os conceitos que podem me levar a isso? O princípio da politecnia, o trabalho como princípio educativo. Então, de novo, vocês vão ver que esses conceitos eles estão todos amarrados. Não tem como a gente fugir se a gente preza por, no final, essa educação integral, essa educação completa. Vocês acham que uma pessoa formada numa educação unilateral, ela tem condições de fazer essa interferência no seu meio, na natureza, como a gente falou lá no trabalho como princípio educativo? Então vamos pensar, um aluno que ele é formado somente nas ciências da natureza, ele nunca viu nada de conteúdo sobre as humanidades. Ele tem condições de enxergar a sociedade que ele mora, os problemas, a parte moral, a parte cultural, se ele vê tudo de forma exata? E da mesma forma, se ele estudar somente a parte de humanas, ele não estudar essa parte de exatas, não vai faltar alguma coisa para ele lá na frente? Por que eu fiz esse gancho? Tá aí aprovada a reforma do novo ensino médio. E aí a gente tem o ensino médio dividido em itinerários formativos. O aluno, em plena adolescência, ele vai ter que escolher a linha que ele quer seguir de estudo. Não é uma formação fragmentada? Não seria uma formação unilateral? Cadê a visão da integração, do todo? Como eu vou formar um homem omnilateral, um homem completo, um homem integral, se já na adolescência ele precisa de definir uma linha entre linguagens, entre ciências da natureza, entre ciências humanas? O novo currículo do ensino médio, ele já quer que o aluno decida numa idade muito aquém do que ele poderia, né, do que ele deveria fazer, o que ele quer estudar. Quando ele poderia decidir lá na graduação, eles estão obrigando que ele decida agora, sem maturidade para isso. Então, eu preciso formar um homem integral para ele se perceber como parte desse todo, desse meio que ele vive. E aí, como eu faço isso dentro do ensino médio, se, por exemplo, ele não vai ver sociologia e filosofia, que é uma das matérias assim, bem de cunho bem reflexivo. Então, a gente vê que é um projeto de governo justamente para continuar a dominação das classes dominantes. E faz com que a classe dominada, a população que tem acesso a esse ensino público, ela continue passando por esse processo de alienação, sem perceber essa dominação. Então, tá vendo a importância do papel do professor nessa hora, de você conhecer qual é a ideologia da escola e se você está de acordo com ela, e se é isso que você quer perpetuar ou não, você quer manter ou você quer mudar? Resumindo, o homem omnilateral é aquele, então, que vai ser formado dentro dos princípios da ciência, da tecnologia e da cultura, de forma que ele tenha acesso a todo esse conhecimento integrado e ele possa atuar na sociedade, ele transformar a natureza
e se transformar. Então, omnilateral é um homem completo. Eu não posso colocar que é o contrário de unilateral e ficar só nessa explicação. Eu tenho que dizer que omnilateral é total, é completo, é uma formação ampla que prevê essa formação integrada de um ser total. E esse ser tem a consciência da atuação dele e do seu lugar na sociedade. O termo politecnia, ele é muito polêmico dentro dessa área, porque o próprio termo politecnia, ele sugere o domínio de várias técnicas. Até uma aluna colocou, e a gente precisa rever esse conceito, né? Dentro do materialismo histórico dialético, o termo politecnia, ele quer dizer a superação da fragmentação entre teoria e prática, entre o trabalho manual e o trabalho intelectual. No texto anterior de Saviani, ele faz a colocação, até uma aluna colocou aqui, citando Saviani. Deixa eu achar aqui quem foi, Letícia. Vou citar o nome porque ela colocou direitinho, tá, Letícia? Me desculpe aí. Ela colocou, de acordo com Saviani, o termo politecnia significa aqui especialização como domínio dos fundamentos científicos das diferentes técnicas utilizadas na produção moderna. Então, quando a gente trabalha com o aluno dentro da perspectiva da politecnia, a gente não ensina só a técnica, mas o fundamento científico da técnica. Eu não lembro também quem foi, alguém que até exemplificou. E aí dizia assim no exemplo, né, que não é só aprender a apertar o parafuso, mas aprender como a máquina funciona. E é realmente isso. Se eu trabalho todos os dias naquela máquina, só controlando o início e o fim do processo de produção, se ela der um defeito, ou se com o meu conhecimento científico-tecnológico eu posso sugerir uma alteração na máquina para ela consumir menos tempo de produção, ou para consumir menos matéria-prima, ou para agregar o valor ao produto, ou mesmo se eu trabalho numa panificação só fazendo pão lá de trança, mas eu conheço o processo de produção, de fabricação e conheço os fermentos. E se eu sugiro alterar esses fermentos para eu ter um pão com mais qualidade e aí vender mais? Então esse que é o processo científico e tecnológico. E por que é importante esse ensino, tendo como princípio a politecnia? Porque se ela tenta e procura, né, não separar teoria e prática, o aluno ele vai colocar na prática todo aquele conhecimento teórico que ele vai aprendendo desde o ensino fundamental. Seria aplicar um conhecimento de física, por exemplo, numa oficina de madeira e metal, que às vezes o pai ou um conhecido tem em casa, ou usar até mesmo, né, como a gente está no curso de letras, os conhecimentos que eles aprendem com vocês de redação, para redigir um documento para um familiar que esteja precisando, né, de encaminhar um requerimento, uma declaração. Eu vejo muita dificuldade das pessoas quando elas têm que fazer procuração, têm que pagar alguém para fazer porque não sabe fazer. Então, essas redações a gente aprendia na aula de língua portuguesa. Eu não sei se ainda hoje, né, a gente tem esse momento para aprender a fazer esses documentos. E aí eu gostaria de ler para vocês um pedacinho aqui de um texto do Saviani também. Eu vou até deixar para vocês depois na plataforma como leitura complementar, tá? O choque teórico da politecnia. Aí ele diz assim, a ideia de politecnia envolve a articulação entre trabalho intelectual e trabalho manual, implicando uma formação que, a partir do próprio trabalho social, desenvolva a compreensão das bases da organização do trabalho na nossa sociedade que, portanto, nos permite compreender o seu funcionamento. Então, esse pedacinho do texto nos diz que se eu superar essa separação entre trabalho intelectual e trabalho manual, eu vou compreender melhor a fundamentação do trabalho, daquele local, daquela função que eu exerço, e a partir daí eu tenho compreensão também da sociedade, das bases de organização da sociedade, e aí eu vou compreender melhor o seu funcionamento. Tá vendo porque é importante a gente ensinar
a partir do trabalho como princípio educativo e pensando nessa questão da politecnia? E aí eu volto naquela questão, não é politécnico uma pessoa multitarefa. O politécnico é o que tem conhecimento da tecnologia, das técnicas e da tecnologia que envolve o processo de produção. E aí tem um estudioso também chamado Paolo Nozella, que também vocês já ouviram falar nele no outro texto. Ele e Saviani se bicaram um pouco por conta desses termos, é porque quando se interpreta a obra do Marx, que é em alemão, né, alguns termos você tem dificuldade em fazer a tradução. E aí nos textos de Marx, a maioria a gente encontra educação tecnológica e poucas vezes ele falou de educação politécnica, mas pelo sentido que ele dá, Saviani diz que eles se parecem. Então Saviani diz que está mais preocupado com o significado do que seja uma educação politécnica do que com o próprio termo, mesmo que esse termo ele dê essa interpretação de várias técnicas. Por isso que é importante, sempre quando a gente estiver estudando e ver uma palavra nova, a gente procurar o conceito dentro daquela teoria que a gente está estudando, para não cair nesse senso comum de achar que, porque em outra situação significa múltiplas técnicas, aqui também vai significar. Eu vou aproveitar e pegar um gancho, então, quando a gente fala nessa junção, né, da educação intelectual e manual, a gente chega também num ponto que é muito interessante nós conversarmos a respeito disso, que é a superação da fragmentação do conhecimento. Eu vou falar rapidinho para vocês, mas é uma coisa que eu discuto muito, eu estou escrevendo muito, né, na minha dissertação do mestrado, porque a partir do positivismo as disciplinas foram colocadas em caixinhas. E aí a gente chega num ponto que nenhum quer saber do conteúdo do outro. E o aluno fica perdido nessa situação, abre uma caixinha, fecha outra caixinha. E aí é importante essa questão da gente juntar de novo, de integrar essas disciplinas, né? Então a politecnia, quem trabalha, né, nesse princípio da politecnia tem essa possibilidade também de juntar que conteúdo que eu estou trabalhando, por exemplo, no meu caso em arte, que a língua portuguesa pode me ajudar e a gente trabalhar junto para o aluno ver essa conexão desse conteúdo. É muito o uso dos termos interdisciplinaridade, multidisciplinaridade, transdisciplinaridade. O que eu vejo é a preocupação dos professores tanto em definir, entender a definição desses termos, que a parte que é interessante, que a gente precisa de unir os conteúdos, os conhecimentos, as questões afim, isso está ficando para trás. Eu prefiro usar o termo integração curricular, mas eu sempre vou esbarrar lá na interdisciplinaridade, na transdisciplinaridade, mas pensando que a integração curricular, num princípio da politecnia, ela é algo mais abrangente, que pensa a integração da disciplina dentro da sala de aula, dentro da escola, entre as disciplinas, mas que também ultrapasse esse muro e vá para a sociedade. Se a gente pensar essa questão da fragmentação no nosso trabalho, né, enquanto professor, eu chego numa escola, eu não conheço o projeto da escola e aí eu vou desenvolvendo a minha aula do meu jeito. Com o outro professor é a mesma coisa, com o outro a mesma coisa. Então fica um ensino fragmentado, distante do objetivo da escola, e aí a gente não sabe para que linha, para que rumo essa escola está seguindo, né? Que fundamento epistemológico, que conhecimento é esse que fundamenta essa escola e que a gente precisa seguir para desenvolver o aluno. É para uma área de conformidade, nessa questão da hegemonia dominante, ou para uma luta de classes, né? A possibilidade de um pensamento crítico, de uma luta de classes. São questões importantes que não são discutidas na escola. A gente não para o momento para pensar, e aí, que tipo de aluno a gente está formando para atender qual demanda? Porque se o mercado de trabalho ele me pede um profissional, né? Que profissional é esse que eu estou formando? E aí a gente vai ver que tem uma diferença de formar um profissional para o mercado de trabalho e formar um profissional para o mundo do trabalho. O formar para o mercado de trabalho é esse trabalhador multitarefa, que ele vai entrar dentro de uma empresa e ele é obrigado a desenvolver várias funções. É mais barato pagar um
do que pagar 10 especialistas de cada área. Quando eu formo para o mundo do trabalho, eu penso num jovem mais preparado para enfrentar os desafios e com mais consciência de classe, consciência de sociedade, consciência de valores culturais. Ele é mais completo. É o próximo conceito que a gente vai falar sobre omnilateralidade. Então, olha como as coisas estão todas encaixadas. E aí vocês vão vendo que esses conceitos vão puxando o outro. Então, a gente educa a partir do trabalho, dentro de uma perspectiva politécnica que pensa numa formação intelectual e manual, junto com o conhecimento de fundamentos científicos, tecnológicos, né? Para ele ter uma formação mais completa e poder atuar de forma mais consciente. Quando a gente fala em educação politécnica, a gente está reconhecendo que hoje a gente tem uma educação burguesa, a nossa educação tem uma concepção burguesa, e a partir dessa educação politécnica a gente pode superar essa concepção. Então, se ela está dentro das escolas, ela foi levada por quem? Por nós professores. Se eu atuo para perpetuar essa hegemonia burguesa da classe dominante, eu não estou dentro dessa concepção do trabalho como princípio educativo nem da politecnia. Quando eu entendo que existe essa possibilidade de superação dessa educação burguesa, eu trabalho dentro desse princípio. Aí eu penso assim, nossa, esse conceito vai ser rápido. E aí eu começo a ler os textos e começo a pensar e eu vou puxando um gancho. Vocês me perdoem, eu não consigo ser tão objetiva, mas é porque tem muita coisa para falar para vocês. E aí eu vou lembrando das coisas e vou puxando um gancho, porque quando a gente está discutindo em sala, esses ganchos vão vir naturalmente, né? Eu aqui com os textos sozinha, acabo me alongando e tendo que ir e voltar na explicação, né? Fazendo esse rodeio todo para vocês entenderem. Aí eu queria lembrar vocês e conversar com vocês também sobre a seguinte questão. Com a Revolução Industrial, desapareceram as manufaturas, né? Os artesanatos que eram feitos manualmente, a máquina tomou conta disso aí. O problema que a gente está passando hoje, e a gente pode voltar com essa fala e com essa reflexão na outra quinzena, é sobre a questão da intelectualização. Então, se com a industrialização a gente perdeu as funções manuais, hoje a gente está perdendo as funções intelectuais. Primeiro porque esse trabalhador que vai para a fábrica nessa acumulação flexível, no regime de acumulação flexível, que ele é contratado, para fazer várias tarefas, né? O trabalhador multitarefa, ele não se aprofunda em nada. Então, se ele não se aprofunda em nada, ele não tem conhecimento científico. A gente está falando que na politecnia é preciso ter. Então, é sinal que não está acontecendo isso atualmente. E aí, esse aprofundamento intelectual, ele acaba ficando restrito a poucos. Então, assim, é um conhecimento básico para todo mundo, um conhecimento intermediário para algumas pessoas e um conhecimento aprofundado para um grupo muito pequeno, uma parcela muito pequena da população que tem esse domínio intelectual, que possivelmente vai assumir os cargos de gestão, os cargos mais altos dentro de cada lugar, isso em escola, em fábrica, em política. E no momento que a gente precisa de quê? Aí eu volto num outro conceito que a gente vai falar, da escola unitária, né? Aquela escola que possibilita o mesmo conhecimento para a classe dominante e para a classe dominada, para poder dar as mesmas oportunidades de trabalho, de acesso, de direitos e deveres, né? Porque a gente tem uma democracia, a lei chega, cabe para todo mundo, é a mesma para todo mundo. Então, tá meio bagunçado isso aí, né? Então, a gente preza, a gente pensa por essa escola unitária de viés politécnico
que usa o trabalho como princípio educativo porque a gente acredita que isso tem a possibilidade de superar essa ideologia dominante. E superando essa hegemonia, né, dominante, todo mundo vai ter acesso aos bens de produção. Vamos pensar um trabalhador de fábrica de uma multinacional que monta um carro importado. Todos os trabalhadores têm condições de ter um carro importado daquele? Não. Isso é comum, né? Vamos pensar numa costureira que faz roupa de marca, ou numa fábrica de calçado de marca, né? Todas elas têm condições de ter as roupas que elas fabricam, os calçados que eles fabricam, os eletrodomésticos que eles fabricam. A gente chama isso de estranhamento. O trabalhador produz, mas ele não tem acesso. Eu adoro dar exemplos da nossa realidade, eu acho que fica mais próximo. Então vamos falar assim, é a mesma coisa que eu trabalhar numa escola particular, vamos pensar cara e caríssima. Eu sou professora dessa escola e não tenho condições de pagar a mensalidade. Geralmente eles fazem bolsa, né, para filho de professor. Mas vamos pensar numa servente que ganha aí um salário mínimo, R$1.000 e poucos. É o preço da mensalidade. Como que ela coloca o seu filho para poder estudar nessa escola, que tem um ensino de ponta? Aí ela tem que colocar numa escola pública sucateada e com aquele ensino básico e sem essa possibilidade de ser uma escola unitária, politécnica e de trabalho como princípio educativo. Esse aluno vai continuar aprendendo que quem descobriu o Brasil foi Pedro Álvares Cabral. Concordam? Então, vocês estão vendo essa diferença? Então, por que eu preciso ter essa visão? E por que essa disciplina trabalho e educação ela é importante dentro do curso de licenciatura? Porque na turma de vocês vai ter gente que vai estar lá dentro da escola particular, como vai ter gente que vai estar lá dentro da escola pública. E foi o que eu falei com que a aluna me perguntou, o que eu faço para mudar? Eu, particularmente, desenvolvo o mesmo trabalho independente da escola onde eu estiver. Eu só trabalhei em escolas públicas até hoje, nunca fui professora de nenhuma escola privada. Mas independente se eu trabalho no IFES, que é bem conceituado, né, em termos de qualidade educacional, ou se eu trabalho lá no interior de Conceição do Castelo, onde eu já trabalhei, eu nunca mudei a minha forma de trabalhar. Eu sempre respeitei o aluno da mesma forma, sempre quis mostrar a mesma coisa para os dois. Para mim, isso não faz diferença. Então, eu acho que é nessa linha aí que a gente tem que trabalhar para tentar superar, né, essa hegemonia dominante. Falando então do conceito de politecnia, né, como eu disse, aquelas questões chaves que a gente precisa entender, né, diz respeito ao domínio dos fundamentos científicos e tecnológicos das técnicas, das diversas técnicas, superando a fragmentação entre a instrução intelectual, ao trabalho intelectual e o trabalho manual. Vamos para o próximo conceito, então? Bom, a teoria do capital humano, ela foi criada mais ou menos próxima, né, à criação da disciplina de economia, por volta de 1950, e toda vez que você for procurar por esse assunto no Google, provavelmente você vai achar que o fundador é Theodor Schultz. Não sei se é assim mesmo que pronuncia, tá? E qual era a concepção dessa teoria, né? De que o trabalho humano, quando qualificado por meio da educação, era um dos mais importantes meios para ampliação da produtividade econômica. Só que aí a gente está falando nessa data num período do tecnicismo na educação. E aí qual o problema? Como a economia, o capitalismo vai ver a escola e como a escola vai ver o capitalismo. Então, que relação esses dois estabelecem? E aí, qual a ideia que se começa a difundir nesse período?
que quanto maior a qualificação do indivíduo, mais altos cargos ele poderia ocupar. Mas quem tinha que procurar essa qualificação? Eu. Não era a empresa que ia me oferecer. Então, aí o problema maior, se eu estivesse desempregado, a culpa era minha, porque eu não estudei. Então, o que eles conseguiram? Colocar a educação como mercadoria. Aí as pessoas vão em busca de qualificação, porque é essa qualificação que vai dar suporte para elas conseguirem um emprego. E aí, se elas não conseguem emprego, não é porque a empresa não tem vaga ou porque não existe uma política pública de emprego de forma geral, global, mas é porque eu não estudei. Então, vem resquícios disso até hoje, quando a gente vê compra de certificado, aligeramento de formação, cursos de graduação que antes eram 4, queriam que fizesse em 3, de 5 ficou para 4, uma pós-graduação que você compra o certificado e manda seu trabalho e ela sai com poucos dias. Então, o capital humano, ele deslocou para mim um problema que era de inserção social, de emprego, de desemprego estrutural, né? Então, jogou tudo para a educação. Então, a educação que tinha que formar. Aí a gente vem nesse período também com o Sistema S, Senai, SESI, esses cursos de formação de pouco tempo. Então, como a industrialização, ela requereu muitos profissionais capacitados em pouco tempo, esses cursos de curta duração colocam esse monte de gente no mercado. E aí a gente não pensa naquela formação omnilateral, naquela formação politécnica. Então, é aquele cara que vai fazer tudo com conhecimento raso, mas sem um conhecimento intelectual, o que poderia fazer com que ele subisse o seu salário, o seu cargo, diminuísse essa carga horária de trabalho. Porque quando a gente fala em subir de cargo, em subir de nível, ocupar postos mais elevados, a gente não tem que pensar só em financeiramente, mas também o que isso traz pra gente de bom, né? Eu posso ter um horário de trabalho mais flexível, esse valor maior que eu recebo, eu posso ter momentos de lazer com a minha família, que eu não tenho quando eu tenho que virar noites trabalhando para conseguir comprar a cesta básica do mês e do próximo mês. Eu tenho uma visão melhor e maior de quando eu estou sendo explorado pelo meu patrão ou não. Então, a educação virou produto. Então, a palavrinha-chave desse conceito é educação como mercadoria. Eu não pensar a educação como formação, mas eu pensar a educação como troca para eu conseguir um emprego melhor. E aí, quando eu compro o certificado, eu consigo um emprego melhor. Mas será que eu dou conta disso? Tem vários exemplos para poder mostrar para vocês. Enquanto eu fui pedagoga, por exemplo, de um professor que ele tinha 5 pós-graduações e quando ele ia planejar a aula dele, ele vinha me perguntar como que dava aula de ensino religioso, porque ele não sabia. Triste isso, né? Muito triste, mas é a nossa realidade. Então, quanta gente que prefere fazer uma faculdade à distância, não por conta das condições de tempo, mas porque é mais rápido, é mais fácil, vou fazer à distância mesmo, enquanto vocês estão aí sentando, né, na cadeirinha aí do IFES 4 anos, outros fazendo 5. Não é pra gente pensar? Então, olha o que essa teoria do capital humano, ela deixou pra gente aí. Tem outras questões que eu queria discutir com vocês e conversar mais um pouco sobre, mas eu vou fazer um vídeo só de considerações finais pra gente dar uma amarrada aí e posteriormente também a gente vai falar um pouquinho sobre educação e o trabalho atualmente. Então a gente volta nessas questões. Ei, pessoas, eu falei no último vídeo que eu ia montar um pedacinho agora de considerações finais, mas contando que o nosso vídeo já ficou muito grande e são assuntos que a gente vai retomar depois,
Então eu preferi deixar para depois, porque eu acredito que vocês já estejam cansadas de me ouvir, né? Uma pauleira de conceito um atrás do outro. Bom, eu vou aproveitar então a oportunidade, né, só para pedir desculpa aí pelos erros de gravação, porque eu ainda estou aprendendo a mexer nessas ferramentas técnicas aí, então presta mais atenção no conteúdo do que como os vídeos estão saindo, tá? Ó, eu vi que apareceu barulho de WhatsApp, que eu esqueci de desligar aqui do computador. Fora de ordem os vídeos, porque eu fui gravando uma ordem na hora que eu fui editar, eu já nem lembrava mais dessa ordem que eu tinha gravado. Então vocês, né, me desculpem aí por isso. E aí outras falhas eu vou tentando acertar e melhorar nos próximos vídeos, tá? Fiquem bem, façam as tarefas, não deixem as tarefas acumular. Eu tô vendo que a turma tá bem empenhada com relação a isso. E qualquer dúvida eu tô aí. Eu tô à disposição e aí eu volto com vocês com outro vídeo discutindo um outro assunto enquanto a gente não pode estar presencialmente. Obrigada então por vocês terem me ouvido até agora.